Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Pessoal, vou apresentar então, prazer receber aqui a Ana. Ana Paula, que é nutricionista e agora está compondo nosso time ali na Juverité, que é a nossa clínica que trabalha junto com o Pontelo, com os procedimentos complementares com os nossos, né? Os procedimentos não médicos. E, e agora ela vai estar ali compondo nosso time num ponto que para mim é muito importante, né? Então hoje a gente vai falar, basicamente hoje a gente vai puxar aqui uma relação muito interessante do estudo, e eu vou trazer esse estudo para vocês aqui. Eu até tenho a imagem aqui do estudo, deixa eu ver como que eu coloco a imagem aqui. Tenho uma dificuldade de usar aqui os negócios, funções aqui. Opa, não, não é aqui. Cadê? Como que eu puxo? Não sei como faz puxar a imagem. Sabe como coloco a imagem aqui na tela? Eu não sei. Também não sei. Ó. Enfim, é um estudo médico que ele questionou se ele avaliou qual a resposta que os pacientes, tanto pacientes veganos quanto pacientes onívoros, né, pacientes que comem todo tipo de alimento, tiveram com uma sessão de laser de CO2, né? É um estudo bem interessante que a gente vai discutir. Agora, eu queria colocar a imagem aqui, não sei como coloca a imagem aqui, porque essa imagem seria bem interessante. Bom, pessoal, para quem quiser mandar pergunta, pode mandar também, que a gente vai conversar e vai discutir sobre isso. Enfim, vamos seguir aqui. Depois eu vejo como coloco as perguntas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente vai falando, que acho que é relevante, é a gente discutir sobre a questão do processo de envelhecimento em si, né? Hoje em dia a gente pode dividir de maneira didática o envelhecimento em dois grandes grupos, né? O envelhecimento intrínseco, ou seja, aquele envelhecimento que ocorre pelo processo natural do passar do tempo, né? Então, a gente vai tendo uma diminuição da função celular, a gente vai tendo uma diminuição de produção de colágeno, e a gente tem o que é chamado de envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco é aquele que ocorre na nossa interação com o ambiente, né? Então, a gente tem geração de estresse oxidativo, a gente tem degradação de fibra colágena, a gente tem rompimento das fibras elásticas, e a gente estima que 80% do envelhecimento ele decorre desse envelhecimento extrínseco, relacionado ao quê? A poluição, relacionado ao sol especialmente, relacionado a hábitos saudáveis, hábitos que não são saudáveis no processo de envelhecimento, como uma alimentação pobre, né? Uma alimentação não equilibrada. Especialmente a gente vai falar, trazer hoje a questão da ingesta proteica, né? Como é importante a ingesta proteica no processo de envelhecimento como um todo, né? Não só em relação com a pele, mas para o organismo como um todo, inclusive em questão de perda de massa muscular, de sarcopenia, né? Que a gente tem do processo de envelhecimento. E a proteína em si, a gente tem nuances entre as proteínas, né? Tem pontos que são importantes quando a gente fala em ingesta proteica, né? Que você acha que você, claro, nutricionista, você pode falar melhor, muito melhor do que eu sobre isso, né? Sim, eu vejo, né, no decorrer, né, dos anos, eu também já estou com 40 anos, e com isso, essa demanda se torna muito mais importante do que na juventude. Então, essa importância da proteína, ela tem que estar no seu dia a dia, em todas as refeições. Eu vejo, às vezes, os pacientes querem colocar só no almoço e no jantar, e essa proteína, ela tem que estar presente nos lanches. É muito mais fácil hoje fazer o seu lanche com carboidrato, por isso todo mundo, né, acaba comendo mais carboidrato. E o carboidrato, ele infelizmente, ele não ajuda, né, nesse processo aí, né, de envelhecimento, né, doutor? Pois é, o que a gente sabe que, então, no processo de envelhecimento, a gente tem naturalmente uma perda proteica, né? Então, Sim, por exemplo, acima de 50 anos, existe um processo que é chamada, que todo mundo passa, que é a sarcopenia, né? O que é a sarcopenia? exatamente. Essa perda de massa muscular é uma perda de massa óssea também, e com a alimentação a gente consegue segurar, né, essa perda de massa óssea e perda de massa muscular. Só que, claro, juntamente com o exercício físico, com musculação, para melhorar tudo isso. Sempre eu falo, a alimentação ela não vem sozinha, ela tem o papel, né, de extrema importância, mas ela não vem sozinha, ela precisa ser estimulada através de uma musculação. E no caso, né, na clínica, são os procedimentos, né, doutor? O ponto mais importante, e eu reforço isso sempre com os pacientes, para a gente envelhecer com uma pele saudável,
o essencial não é fazer o procedimento, né? Então, o ponto mais importante para você ter um envelhecimento saudável é você construir hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis são construídos na rotina. No dia a dia, né? O que são hábitos saudáveis que a gente poderia falar? Então, a pessoa não fuma, você evita o excesso de sol, você tenta controlar seu estresse, você tem uma noite, um sono Sono, né? equilibrado, É. e você ter uma alimentação rica, né? Uma alimentação minimamente, uma dieta minimamente equilibrada. O que é uma dieta minimamente equilibrada? Como que a gente pode simplificar isso? Com proteínas em todas as refeições, usando uns carboidratos melhores com índice glicêmico mais baixo, não uns carboidratos pobres, que eu vou falar para vocês, que é bolachas, pães, farinha branca, muito açúcar, tá? Então, isso são carboidratos pobres. Carboidratos de melhor relevância, né, com índice glicêmico mais baixo, seria uma batata doce, mandioca, um cabotiá, uma mandioquinha salsa. Então, usar mais as raízes em forma de carboidrato, que irá te ajudar melhor, né? Pensando em gorduras boas também, que é de extrema importância, usar azeite, usar abacate, coco, as castanhas, são gorduras mais ricas, né? Em minerais, em vitaminas, que vão te ajudar aí no suporte em relação a relação a é, essas vitaminas mesmo no nosso corpo, né? Eu falo que os nossos lanches do dia a dia, eu falo que a maior dificuldade de todo mundo de conseguir esse aporte proteico essencial para o nosso organismo é na hora do lanche. Todo mundo acaba diminuindo e tendo dificuldade de ingerir proteína, porque proteína precisa de, às vezes, ter temperatura ideal para manter, às vezes vai ser um ovo, um frango, e a pessoa não é fácil de levar, né? Aí, se for um pão, um bolinho, você coloca ali numa marmitinha e leva para onde for e não estraga. Então, isso é por conta disso que as pessoas acabam usando muito mais carboidrato e ingerindo menos proteína. E não adianta, pessoal. A gente tem que, né, priorizar a proteína. E quanto mais velho a gente vai ficando, a gente tem que aumentar essa quantidade de proteína ingerida. Esse é um ponto bem importante. Então, assim, quando a gente fala em síntese proteica, de proteína, e aí proteína de maneira geral, proteína muscular, enfim, não só proteína muscular, mas é quando a gente fala na dermato de colágeno, que é uma proteína. O que é essencial para você fazer uma síntese proteica? Você tem que ter um substrato, você tem que ter uma ingesta de proteína. E isso que ocorre muito no processo de envelhecimento. A mudança do paladar, então, especialmente no processo de envelhecimento, você muda o paladar, você vai para alimentos que são, às vezes, até de mais fácil digestão, que são os alimentos ricos em carboidrato. Então, você tem aquele velhinho que vai envelhecendo, que fica o pãozinho e o café, né? Mais Nada fácil de de mastigar também, né? chegar. E aí você diminui muito a ingesta de proteica. E aí, ponto que a gente traz hoje desse artigo, que é um artigo bem interessante, que não estou conseguindo compartilhar aqui, mas eu posso compartilhar com vocês depois no meu Stories, que é esse artigo que investigou, então, se existiria uma relação de resultado num procedimento, e um procedimento que é consagrado na dermatologia, que é o laser CO2, e a dieta, né? E aí o que o estudo traz para a gente, esse estudo é bem interessante. Por que é bem interessante, pessoal? A gente tem muito pouca evidência desses estudos na dermatologia, do que? Do papel da dieta relacionado a resultado dos procedimentos, que obviamente é natural que a gente possa extrapolar isso de outras áreas da medicina. Então, por exemplo, a gente tem um escopo muito maior de estudos em relação à dieta, à suplementação proteica e ganho de massa muscular. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos pegar esses dados para, inclusive, trazer para um raciocínio que a gente vai elaborar aqui em relação a esse estudo. O que esse estudo mostrou, então, pessoal? Os pacientes fizeram uma ação de laser CO2. Laser CO2 é um procedimento consagrado para estímulo de colágeno, de maneira muito rápida. Aí, para quem não sabe, o laser de CO2 é uma luz, todo laser é uma luz. Essa luz interage com a pele e gera um estímulo através de uma microlesão, um estímulo controlado, que vai propiciar o que? Estimular um mecanismo de regeneração que culmina com o aumento de colágeno na pele, melhora a elasticidade da pele, melhora a fibra elástica, melhora a quantidade de ácido hialurônico na pele, tá? Mas o mesmo procedimento realizado em populações diferentes, tá? Populações com uma dieta estritamente diferente. Então, uma dieta essencialmente vegetariana, um vegano, tá? E um paciente onívoro, que tem uma alimentação rica e equilibrada. Isso traz diferença? E esse estudo, o que ele mostrou, o que ele apontou no estudo é que, após 6 meses de acompanhamento desses pacientes,
Os pacientes vegetarianos tiveram uma resposta pobre em relação aos pacientes que não são vegetarianos, especialmente na melhora de rugas, tá? Linhas finas, rugas e textura da pele. Tiveram um resultado muito equiparável em relação à pigmentação. E aí por quê, pessoal? Entende que é o seguinte, quando eu trabalho pigmentação, depósito de pigmento na pele, eu uso uma tecnologia que estimula a pele a se renovar, naturalmente eu faço a remoção desses pigmentos. Então eu trago uma pele mais uniforme, independente dessa característica da dieta. Quando eu busco o estímulo de colágeno, e é interessante ter esses 6 meses, que os lasers de CO2 a gente sabe que ele traz resultado de longo prazo, o que eu estou buscando efetivamente é a capacidade da sua pele produzir uma proteína que é o colágeno. E nos pacientes veganos, esse estudo apontou que houve uma diferença de resultado. Então não tem como eu falar de uma pele saudável, uma pele bem cuidada, em melhor resultado possível no tratamento, em pessoas que têm um hábito alimentar muito pobre, tá? Então, o papel da dieta é um ponto muito importante. Aí a gente pode entrar, talvez, na questão da suplementação. Então, é difícil, então a gente chega num consenso que manter um nível proteico adequado nas refeições é difícil. Então, a gente pode discutir suplementação, eventualmente, né? E em relação à suplementação, a gente vai lá para o que é mais propagado e que a gente tem hoje como peptídeos de colágeno, como whey protein. E aí, o que você acha disso, Ana, em relação às suplementações proteicas? O whey protein é o consagrado, né? Não tem jeito. Ele sempre ganha quando a gente vai, né, ver os artigos. E é uma maneira muito, assim, fácil, né, de você levar como um lanche mesmo. Igual eu acabei de falar, né, pra gente, a maior dificuldade de todo mundo, eu falo que você fazer um shake ali de proteína, de whey protein, é o que vai te ajudar, né, a salvar e manter a quantidade de proteína do seu dia. Você tem que bater essa quantidade de proteína no dia para você manter aí uma rotina proteica saudável que vai te ajudar ao longo dos anos, né, nesse envelhecimento. Então, eu sou, né, super a favor das proteínas, uso proteína e indico proteína para meus pacientes. Então, eu falo que vale muito a pena fazer o uso de proteínas. E especialmente quando a gente compara entre os dois, né? Em relação ao whey protein, um peptídeo de Ah, colágeno. não, é. É, Aí, no estudo mostra claramente, né? O quanto o resultado do whey é superior, né? aí a gente tem estudos, então assim, é o que eu falo, a gente tem poucos estudos que comparam os dois em relação à pele, mas a gente tem muito mais estudos em relação à suplementação de peptídeo de colágeno, comparando com whey protein em relação, por exemplo, ganho de massa muscular, né? E por que o ganho de massa muscular é mais estudado? Claro, porque a gente tem um processo de perda de massa muscular, enfim, natural, decorrente do processo de envelhecimento, e a suplementação proteica é um dos pilares que ajudam nesse manejo, não isoladamente, mas enfim, que podem ajudar nesse manejo, né? E qual que difere aqui a qualidade, então o pool de aminoácidos, né, ou seja, daqueles constituintes que formam as proteínas, no whey protein você tem um valor nutricional muito maior do que a gente tem no colágeno, não é certo? Sim. Uhum, A gente, exatamente. a gente tem uma suplementação que é muito mais rica, né, com uma fonte com whey protein, um pool de aminoácidos muito mais rico do que a gente usar simplesmente um peptídeo de colágeno. E os estudos apontam, inclusive, que isso se traduz numa melhor sinalização e maior sinalização para a síntese proteica, né? E em relação aos pacientes veganos, até entrou uma pergunta aqui, qual que seria a melhor forma, compartilhar, qual é a melhor forma de consumir a proteína vegetal? Proteína vegetal você pode fazer da mesma forma, pode fazer um shake, né? Tem elas em pó, você pode fazer shake do mesmo jeito que você faz o whey protein, você pode fazer um shake com a proteína vegetal. E você pode comer as proteínas, né? Os alimentos que contêm proteína vegetal, eles não são puros, né? Então a gente encontra aí no grão de bico, no feijão, na lentilha, na ervilha. Só que também tem carboidrato. Não é igual à carne, né? Quando a gente vai comer carne, que é só proteína, né, doutor? Então, ali a gente ele vem, né, com outros nutrientes que não vem, não é isolado, não é uma proteína só proteína igual a carne, tá? Qualquer tipo de carne. Então, essa é a diferença. Você vai acabar consumindo dessa maneira. E aí, a diferença é que você tem que comer uma quantidade muito grande para conseguir pelo menos um pouquinho do que tem no bife. Essa é a diferença. É muito difícil você É, conseguir a manter. quantidade exata que a gente precisa.
essa carga proteica diária, carga É, proteica, essa proteína, de maneira geral, ela tem uma digestão mais lenta, né? Ela traz mais saciedade, né? Mais saciogênica. Então, por isso que, inclusive, sim. ingere muito proteína, diferente do que você comentou até no começo aí, o carboidrato ele tem uma digestão muito rápida, ele traz muita pouca saciedade, né? É aquilo, Sim, vai no McDonald's, come aquele pô lanche enorme, daqui meia hora tá com tá com fome, né? fome, igual macarrão. É. Porque a saciedade é muito, parece muito pouco saciedade, né? A digestão é muito rápida. Quando você usa proteína, e aí esse recurso de usar uma fonte proteica até como um lanche, é o que eu, por exemplo, eu uso aí proteína no meio da tarde, Ah, ele legal. né, te traz muita saciedade e ajuda na questão de dieta, que os pacientes têm essa... Claro que dentro de uma programação correta aí que o nutricionista vai te passar, e não uma coisa aleatória, como eu estou falando aqui, mas ela pode compor muito bem uma rotina, suplementação proteica, e inclusive ser um recurso para ajudar na questão do controle de peso também, né? Nossa, total. Proteína na perda de peso é essencial. O que a gente tem que diminuir mesmo é carboidrato e aumentar a proteína. E claro, tem ciclos, né, que a gente pode fazer para potencializar, esses resultados. Agora, esse é um ponto bem interessante, né? Que assim, qual que é o sentido da gente complementar hoje e trazer o papel do nutricionista para dentro da nossa clínica? É entender que nós temos evidências, então, que os procedimentos que a gente oferece, eles têm seu resultado comprometido e limitado se você tem hábitos ruins, tá? Claro, a gente educa, a gente tenta educar. Não vejo sentido do paciente que não tem a mínima rotina de cuidado, não usa protetor solar, fica se expondo ao sol, e lá simplesmente para fazer um botox ou fazer um laser, né? Você tem que constituir o que é mais importante, que são hábitos saudáveis. Dentro disso, sem dúvida, uma dieta minimamente equilibrada. E o ideal é que a gente conseguisse obter toda essa proteína, esse aporte de tanto macro quanto micronutrientes da dieta, né? Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal. Organizar, né? Eu sempre falo que o sucesso de uma dieta é você se planejar. Você fazer seu planejamento do que você vai comer durante as refeições, principalmente nos lanches. Eu sempre pego nesse, né? Porque é o mais, é onde o paciente tem mais dificuldade. Então, na hora que você planeja, tudo isso, com certeza você vai chegar no seu objetivo, né? E aí então, a gente entendendo isso, então a gente traz alguns dados, assim, por exemplo, a gente tem em 10 anos pacientes que operam de redução do estômago bariátrica, eles voltam, 50% dos pacientes voltam ao peso anterior. Por quê? 70%, doutor, eu já vi. Tem literatura que mostra mais que isso, né? 50, Sim, 70%. é. Se você não tem esse acompanhamento, mesmo um procedimento que é um procedimento cirúrgico de grande porte, como a gastroplastia, uma redução do estômago, tem um índice de falha muito alto. Agora, você imagina a gente propor um tratamento corporal. Então, eu trago excelentes tecnologias para fazer um tratamento corporal, de celulite, para trabalhar flacidez, e ofereço isso para um paciente que não está com o mínimo equilíbrio dietético, não tem a mínima rotina de treino. O que eu posso esperar disso? Um resultado pobre, um resultado ruim, e não tem sentido para mim isso. Eu quero que você tenha o melhor resultado possível. Para eu conseguir isso, é essencial que eu alinhe todos os pontos que são possíveis. Hoje em dia, então, a gente consegue trazer, com o papel aqui da ANDA, da nutrição, complementar muito os tratamentos corporais, por isso que ela está focada na Joverité, onde a gente traz as melhores tecnologias, os melhores procedimentos para dentro corporal, a gente alinha junto com a parte nutricional para conseguir fazer o quê? Construir o melhor resultado. Mas não só isso. Quando eu trago esse estudo, então, hoje, que infelizmente não consigo colocar a imagem aqui, mas o estudo que mostra que o mesmo laser de CO2, que é uma tecnologia que a gente faz, enfim, cotidianamente ali no Pontelo, ele tem o seu estado impactado pela dieta, vê como é importante a gente tratar o organismo de maneira uniforme, como um todo. Não tem sentido você querer ter uma pele saudável se você tem hábitos alimentares totalmente pobres, né? Eu acho que a complementação, a gente está construindo, a gente está trazendo aqui um modelo, que é um modelo que a gente aborda hoje a saúde, muito mais promovendo a saúde do que tratando a doença, né? Eu acho que esse é o ponto principal que tem que ser o nosso enfoque na medicina do século XXI, né? Exatamente, é o que eu gosto de trabalhar, resgatando mesmo, né, toda esses pontos saudáveis do paciente, não esquecendo do sono, que eu falo que é o principal, né, o que a gente tem que sempre mostrar para o paciente que ele tem que ter um sono bom e comer proteína, né, doutor? A Que gente tem que cuidar e não pode relaxar nessa parte aí.
ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação e com uma ingesta proteica adequada. Isso, para mim, é Exatamente. tão claro que todos os pacientes que fazem bioestimuladores injetáveis, eu oriento, eu direciono, tento orientar já talvez para uma suplementação proteica, por saber que existe realmente essa dificuldade de se manter uma ingesta mínima de proteína no dia a dia, né? Mas claro que agora a gente vai poder esmiuçar isso melhor com esse suporte nutricional, né? Aí a gente individualiza cada paciente e faz, né, uma dieta personalizada para cada um, aí os resultados vão ser potencializados mesmo. Sim, a gente consegue contextualizar de acordo com a necessidade de cada um, né? De Que é cada um. importante, né? Acho que é ótimo. Tem alguma coisa a mais, alguma dúvida a mais? Se alguém tiver alguma pergunta, Ah, mandaram na minha caixinha pergunta, tá? Sobre se era muito ruim ficar tomando refrigerante zero, diet e energético adoçado. é ruim. Infelizmente é ruim. Para quem tem esse hábito, né, principalmente energético, ele pode atrapalhar o seu sono noturno, pode dar confusão mental, mas isso é claro, com o tempo, né? Não é um dia que você vai tomar e vai fazer tudo, né, esse estrago, mas com um longo período, sim, é bem ruim. Pois é, saiu um estudo, inclusive agora, em março desse ano agora, um estudo realizado na França, com mais de 100 mil, uma população de 100 mil franceses, que acompanhou essa ingesta de bebidas adoçadas artificialmente. E é um estudo bem interessante, tá? Porque eles conseguiram equilibrar fatores confundidores, como peso, como nível de atividade física, tabagismo. E esse estudo mostrou que aqueles usuários altos usuários de adoçantes, especialmente aspartame, tiveram aumento de câncer, e aumento de até 20% câncer de mama, por exemplo, né? Então, Eu assim, já li sobre. Uhum. é uma coisa que talvez a gente tem que se desesperar, tem que se alertar, né? Pensar, refletir sobre a questão do consumo desses adoçantes aí de maneira frequente, né? Acho que ponderar. Na realidade, assim, no começo, quando o paciente ele já vem, né, só usando adoçante no consultório, eu vou para o desmame total, né? Aí o paciente vai falar, não, mas eu não consigo. Aí a gente começa com um pouquinho de açúcar, mas assim, o mínimo possível, até ele conseguir desmamar e realmente tomar um cafezinho sem açúcar, né? Pois é, muito adoçante, eu vou ter que. Vou usar açúcar mesmo, pronto. Pelo menos eu não vou ter. Na verdade, é melhor usar açúcar mesmo, tá? Por mais que o pessoal fala que atrapalha o intestino, gera inflamação, mas o adoçante também gera inflamação. Então, eu prefiro usar açúcar, que pelo menos meu organismo consegue ler melhor do que uma coisa que é artificial e que ele não reconhece, né? Né? Tomar açúcar caro mesmo, algo nesse sentido, né? Mais limitado. Isso. Mas é É, o importante, mínimo possível. o mínimo possível, equilibrar o papel da dieta. E é lembrar, né, que o organismo é um só, né? Não tem como você dissociar as coisas, né? Então não tem como Não ser tem. focado em nada se você tem hábitos muito ruins. E a base de tudo, por fim, são a rotina, né? São hábitos diários e cotidianos saudáveis, né? Você conseguir fazer essa mudança de hábitos e manter isso na sua vida, para o resto da sua vida, né? Que seja uma constância na sua vida, é o que você vai colher os frutos, os bons frutos, né? Exatamente. Perfeito, pessoal. Acho que vou ativar os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, aí vocês podem colocar. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí sobre o papel da dieta, isso é bem importante, reforçando como a gente traz isso aí para complementar todos os procedimentos, para complementar os resultados que a gente busca, porque o objetivo é isso, construir os melhores resultados com as melhores tecnologias e agregando todos os pontos que são importantes, né? Alguma coisa, Exatamente. Acho que não tem pergunta, né? Não tô alguma coisa, vendo. uma mensagem que quer deixar? Convido vocês, né, para conhecer o meu trabalho lá na JoviLT. Será um prazer receber. E eu falo que a construção de novos hábitos, né, é através do seu desejo e você procurar um profissional adequado que vai fazer uma dieta personalizada para você, que isso que vai fazer a diferença. Às vezes a gente fica lá, né, pescando lá na internet uma coisinha ali, mas nada é personalizado, né, para você mesmo. O mais importante é que você busque isso, essa personalização, que aí você vai colher os seus resultados satisfatórios, né? É isso aí. Entrou uma pergunta aqui sobre
whey protein, se o whey protein causa acne. Então hoje a gente já tem mais estudos sobre isso, tá? Então assim, o que a gente sabe é que o whey protein ele pode levar a uma piora da acne em pacientes que têm uma propensão, especialmente pela questão de você ter ali o whey protein, bom, ela é essa proteína do soro do leite, que é feito para o bezerro crescer, você tem então fatores semelhantes, fatores de crescimento, que é o IGF-1, que ele pode ter uma ação na pele, e nesse caso dos pacientes que têm propensão à acne, pode favorecer a piora da acne, especialmente nas costas do dorso, tá? Então não é que ninguém tem que usar, então, eu tive acne, não posso tomar whey protein, não é isso, tá? Mas, sim, pode ocorrer em alguns casos uma piora com o uso do whey protein, da acne. É o ideal é fazer uma avaliação, né, e ver como que tá essa evolução, né? É, entender isso sim, não é uma contraindicação absoluta, acho que isso que é importante, né? Ela perguntou aqui sobre o estudo de Londrina, que eu botei no meu stories lá. Esse estudo é que eu não consegui recortar aqui, foi aquele estudo um estudo bem recente, né, que comparou aí os peptídeos de colágeno com o whey protein, que a gente passou aqui já, né, que, enfim, evidenciou que o whey protein, ele é muito superior nos resultados para a síntese proteica, no caso ele era muscular, né? Alguma coisa mais aí desse estudo, Ana, que você viu? Não, é isso mesmo. É superior, né? Sempre, e não só nesse, eu já, né, vi vários outros estudos também. Principalmente, eu estudo mais massa muscular, né, do que pele. Mas realmente, o whey, ele sempre ele tá na frente em relação ao ganho, a síntese proteica, para sarcopenia, que vai ajudar muito em relação ao envelhecimento mesmo. É isso, pessoal. Então, qualquer coisa, você manda mensagem para mim. Essa live aqui vai para o nosso canal do YouTube e a gente fica à disposição, certo? Certinho, então, doutor. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Amanhã estamos de Boa volta. noite. Boa Tchau, noite. tchau, pessoal.